Aqui nós estamos continuando a parte 2. Se você não viu o primeiro vídeo, dá um pulinho lá para você ver como iniciamos esse lindo trabalho pintando um cavalo. Aqui eu tô fazendo as marcações das partes escuras, né? Como eu iniciei lá e tô terminando aqui. Ficou um pouquinho longo, então a gente dividiu o vídeo para não ficar tão extenso e dividimos em parte 1 e parte 2. Então, eu estou fazendo as partes escuras aqui com sombra queimada, cris de pano, e com ele mesmo eu vou utilizar um pouquinho de branco para fazer as partes mais claras, que são os pontos de iluminação na frente dele aqui. Então, eu faço próximo da orelha, próximo do olho e próximo dessa rédea dele. E se eu ver que é necessidade de dar uns pontos escuros, eu vou lá e coloco o cris de pano com sombra queimada. Aqui ele tem um detalhe branco, então eu coloco aqui pincel bem limpo, somente a parte branca, para destacar. Matizo o sombreado com sombra queimada aqui ao redor dele. Vou matizando as partes escuras. Peguei marrom Van Dyck e vou definindo mais as marcações. O que é definir? Definir é você deixar mais aquela pintura mais bonita, né? Não deixar tão vazada, parece que não tem tinta. Então a gente deixa mais marcado. Aqui eu vou colocar um detalhe ao redor do olho dele. Que tem um pigmento branco e colocar um sombreado aqui com sombra queimada e cris de pano. Com o branco eu faço os detalhes e matizo para suavizar essa cor depois. Quando eu coloco essas tonalidades aqui com branco, eu tô pegando um pouquinho do cris de pane, misturei lá, né, o branco em cima lá, e vou carregando para as partes mais acinzentadas. Sempre eu coloco a carga de tinta e depois eu volto matizando para suavizar entre as duas cores. O que eu faço, o que eu posso orientar você a fazer também. Eu sempre gosto de fazer os detalhes mais difíceis primeiro e depois fazer os detalhes mais fáceis, né? Que são o olho, a parte do olho, dentro do olho dele. Então, fazendo esses detalhes, né, no nariz dele, na boca, você vai... Eu particularmente gosto, eu digo que eu tô me livrando dos detalhes mais difíceis e aí ficam os mais fáceis, aí eu já trabalho mais livre, né? Então, continuando aqui, eu tô matizando aqui a cor clara, sem sumir com ela, e destacando um pouquinho mais o escuro, com sombra queimada e cris de pano. Nessa parte da frente, próximo do olho dele. Vou com um pouquinho de marrom Van Dyck aqui nesse detalhe. E onde tiver, né, que você voltando aqui, eu tô suavizando mais, né, que eu achei que ficou muito destacado. Então, eu preferi suavizar mais. Então, eu continuo aqui nas partes mais
sombreada com Cream e sombra queimada. Vou pintar dentro do olho, na parte do olho. Deixando as partes claras em branco para fazer o volume com o pigmento branco. Dentro do olho eu vou fazer com o Cream e o sombra queimada. Clareio com um pouquinho de branco ao redor, para dar o volume do brilho do olho dele. E fortifico com sombra queimada e Cream as partes escuras. Esse pontinho branco eu fiz com branco, né, para dar um brilho maior. E para dar aquela sensação de volume dentro do olho dele. Que conserta essas partes externas aqui fora. Já vou fazendo a marcação com sombra queimada. E vou matizar aqui entre o branco e ele. Com o branco e o Cream eu vou fazer as partes claras e acinzentadas que houver aqui nessa área aqui toda, próximo do olho. Então, com Cream branco, eu vou colocar aqui em cima da pálpebra dele, né? E fazer a marcação com escuro aqui para destacar o volume dele. Pinto dentro, na parte interna de branco, na parte do olho. Com o Cream eu coloco aqui no cantinho e vou puxando para dentro um pouquinho da parte escura. Agora eu pinto aqui o volume embaixo e dou um pouquinho de pigmento branco para sobressair essa área de baixo do olho dele. Sempre que houver necessidade, eu marco com escuro para destacar um pouquinho mais. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, porque ficou muito grande ao redor do olho. Com o Cream e sombra queimada, e pego o branco e vou dar um volume maior aqui. E matizo o detalhe. Um simples olho parece tanto trabalho, e se você se esforçar, você vai conseguir fazer um belo trabalho como esse aqui. Com sombra queimada, eu vou matizando as partes escuras ainda um pouco mais. Marrom Van Dyck, um pouquinho do branco, e vou clarear essa área de fora aqui do olho. Aqui também é tipo uma veia,
né, que tá bem destacada, então eu coloquei um pouquinho do branco e agora eu venho colocando ao lado um sombreado com o cris de pano e sombra queimada. E aproveito, já vou matizando algumas áreas. Aqui ainda é a parte na veia dele. E quero deixar bem aparente, então eu vou fazendo esse sombreado aqui ao redor. Coloco um pouquinho mais de branco aqui, né, que lá tá bem destacado. Aqui eu continuo com cris de pano em branco. Acho que esse nome você ouviu a pintura inteira. E a gente utiliza ele muito, né, para fazer as partes escuras. E eu coloquei o preto aqui, mas não dá para fazer essa tonalidade porque ele fica muito acinzentado e eu queria uma cor mais azulada. Então, o cris de pano ele puxa para esse tom azul, bem no fundo, quando coloca misturada com branco. Aqui aconteceu um previstozinho, eu mexi um pouquinho para consertar aqui o ângulo, mas nada demais. Por isso que balançou um pouquinho. E vamos continuando aqui com as partes mais claras aqui. Sombra queimada, cris de pane. Vou fazer aqui abaixo da orelha as marcações escuras e o pigmento branco para dar um volume, como se fosse a pele dele tá enrugada, né? Que é como na foto lá. Se não dá para ver, eu visualizei isso e quis destacar um pouquinho aqui. Marco com sombra queimada. E vou matizando com as partes escuras aqui. E o cris de pane. Dentro da orelha, você vai colocar as 3 cores de tom avermelhados. Marrom bandique, terra de siena e o amarelo ocre. Agora com o cris de pane e sombra queimada, vou fazer o sombreamento das partes mais escuras dele, na parte de fora da orelha. Com o amarelo nápoles eu faço os pontos claros, né? Não vou utilizar branco. Algumas vezes eu utilizo para ficar um pouco mais claro ainda. Ocre, nápoles e sombra queimada. Terra de siena queimada. Continuo aqui com o cris de pane branco. Onde for acinzentado, você coloca o cris de pane e o branco. Sempre as cores escuras eu tô misturando os dois, né? Sombra queimada. E colocando o branco por cima para dar aquele volume. Matizo onde houver necessidade. Agora com o preto eu vou fazer a crina dele.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar as partes escuras, ainda estou utilizando o preto, o sombra queimada e o cris de pane junto com esse preto, para ele não ficar tão destacado como a cor. E suavizar na hora que eu fizer aqui as pinceladas e deixar mais suave. Então, ajeito o contorno, vou puxando e deixando uns espaçozinhos com pinceladas mais fracas para poder fazer o brilho, né? Que é a tonalidade do brilho da crina dele, quero falar cabelo. Então, você faz isso de propósito, faz aquelas pinceladas bem fracas, já deixando o espaço na hora que for fazer o brilho e ficar bem mais destacado. Aqui eu peguei um pouquinho do terra de siena, né, para fazer a ponta mais avermelhada. E continuo com o preto, cris de pane e sombra queimada. Agora eu vou fazer o brilho da crina dele com branco. Faço as partes escuras com o preto. E vou dando volume até ver que não há uma necessidade de fazer com branco. Dou umas pinceladas bem fininhas aqui na ponta. Muito delicadamente. E vou clareando um pouco mais com branco. Preto, cris de pane, eu vou fazer na parte atrás aqui do pescoço dele, da crina, os 3 escuros, e vou deixando as falhas de propósito para fazer o brilho dele com branco e utilizar o ocre ouro para dar aquele efeito um pouco dourado. Marrom Van Dyck, sombra natural para dar um efeito mais marrom, e o cris de pane e o preto nas partes escuras. Com o branco eu vou dar aquele brilho em cima e fazer os filetes bem fininho com o 0 para suavizar essa área aqui. Puxo com sombra queimada aqui nessa partezinha que ficou branca. E vou continuar aqui, eu já vou dar continuidade, né? Lá eu terminei. E aqui eu já vou fazer a parte da fivela da rédea que tá preso na cabeça dele aqui ao lado. E vou fazendo com o cris de pane branco e sombra queimada as partes escuras. Só vou trabalhar e com terra de siena eu faço a parte do couro, né, da fivela que está envolvida ao redor. Dou um volume com branco, pego um pouquinho do Nápoles, amarelo ocre e Nápoles.
Já faço aqui ao lado. E a parte escura, cris de pane e sombra queimada. Aqui tem uns detalhes, então eu já faço uns riscozinhos e vou deixando espaço para vir com branco. E como se fosse um efeito de metal puxando ao lado. Com o branco eu vou puxar aqui uma argolinha que tem ao redor aqui. E já deixo o espaço para fazer um detalhe aqui do lado. Vou matizar aqui fora para não ficar muito grande o detalhe que ficou aqui fora. Então, com o amarelo ocre e o terra de siena, eu vou fazer a parte do couro que fica aqui embaixo. Faço a parte interna aqui ao redor da argola. E agora eu vou fazer a lateral aqui. Com o branco eu puxo em cima para fazer, é como se fosse aquela parte da espessura da régia dele aqui ao lado. Então eu vou fazer toda de branco aqui. Um detalhe e vou fazer os detalhes de escuro com o cris de pane. Tô consertando aqui ao lado, né? Ficou um pouco irregular. E vou continuar aqui fazendo os detalhes acima dessa régia dele aqui ao lado. Todo com o cris de pane. Com o branco vou fazer a cor ficar sobressair mais, dar um pequeno volume, então eu coloco ao redor. E com o cris de pane eu fortifico a cor aqui e branco eu finalizo. Terra de siena, amarelo ocre, eu vou fazer as partes do couro, né? Que tem umas partes no meio da fivela que tá prendendo uma fivela à outra. Então, elas são feitas de couro. Então, aqui eu uso o amarelo ocre e o terra de siena. Para fazer a parte de metal, eu uso o branco e o cris de pane. Peguei um pouquinho do preto para dar um pouquinho mais de profundidade aqui entre a fivela e sobressair mais essa parte da fivela acima do couro e atrás do pelo dele ficar mais visível, né? Para aparecer mais essa fivela e não somente um desenho. Então, se você buscar definir os detalhes, é muito admirável pelas pessoas que olham e vê o quanto que é prazeroso ao terminar esse trabalho, né? Aqui eu vou fazer com terra de siena, a parte do couro, entre a fivela,
e o Crigipane para fazer esse metal com o branco. Um pouquinho do sombra queimada para fazer profundidade. E vou fazer aqui a parte branca da parte da rédea dele, que fica acima, né? Com o Crigipane, eu faço os detalhes que tem acima dela. Ilumino com branco onde houver, isso dá o volume e um detalhe a mais na imagem, né? Tudo com zero. Faço um detalhe aqui com Crigipane nessa área e continuo aqui na fivela embaixo fazer o metal da rédea com o branco e o sombreado com um pouquinho de sombra queimada. Continuo fazendo os detalhes aqui. Com o branco eu faço um pouquinho mais de volume. E termino aqui com o enfeite do couro, matizando os detalhes. Com sombra queimada, eu faço a parte mais escuras. Pronto, finalizado. Creio que você também finalizou o seu e fizemos aqui um trabalho que exige um pouco de esforço, dedicação, técnica e paciência, porque esse tipo de quadros, tipo de pintura, você tem que ter muita paciência e decisão definitiva que realmente você quer fazer. Você pensa antes de fazer. Vou fazer, quero fazer, vou terminar. Então você faz, inicia. E eu sei que se você está assistindo até aqui é porque você se interessa nesse tipo de pintura, nesse tipo de trabalho, e você vai gostar do final do teu trabalho também. E aprendeu a fazer uma pintura de um cavalo que muitas pessoas têm na mente que é difícil. Se você colocar na tua cabeça que não é, você consegue com esse passo a passo que a gente fez aqui, né? Ficou 2 passos, porque é um pouquinho longo, então para não ficar cansativo nós fizemos isso. E quando eu falo nós, porque eu não tenho só eu que trabalho, né? Trabalha pessoas comigo também, né? Que Deus abençoe de eu não estar sozinha e eles me ajudam muito. Então, esse trabalho aqui que eu fiz, né? Que nós utilizamos o amarelo ocre, o nápoles, o amarelo ouro, o branco, sombra queimada, terra de siena, sombra natural, marrom bondi, Crigipane, preto. E aqui eu não tinha mencionado, né, que o fundo, que eu esqueci de escrever, mas você pode escrever aí. Esse aqui é o verde oliva e esse é o verde Vercier. Eu fiz somente o fundo com um pouquinho de branco e matizei, né? Então essas foram as cores que eu utilizei. O preto você tem que ter muito cuidado, que eu usei só na crina do cavalo. E aqui na rédea eu fiz esse trabalho um pouco rústico, né? Não fiz muito definido para não ficar tão longo o vídeo. Então assim, você vai começar e vai terminar do jeitinho que eu fiz, você vai conseguir, né? O desenho vai estar aí em PDF para você imprimir, para você fazer igualzinho, não ter dúvida. E eu te aconselho, mais uma vez que eu falei no início, né, fazer nesse papel Paraná revestido com base acrílica. E não se esquece de se inscrever, dar o seu like, aciona o sininho, compartilha, fala para os amigos,
o que você está fazendo, porque eu já tenho orgulho de você e imaginar seus amigos e familiares. Bom trabalho!